Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao NED, agora presencial e também ao vivo. Nossa gratidão pela presença de todos. E hoje vamos dar continuidade da semana passada, mas porém, nós temos um convidado super especial que conhece tudo sobre os nossos companheiros de jornada. Ele vai nos ajudar para podermos abrilhantar ainda mais, né? Vamos apresentar aqui o nosso querido Wilson Trindade. Wilson? Vamos falar com ele aqui. Tudo bem, Wilson? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. José Ferro, vamos passar o vídeo? Vamos passar o vídeo para a gente aproveitar esse nosso convidado hoje, né? E, moçada, vamos perguntar, tiver dúvida, vamos contribuir. Você também de casa, se tiver alguma dúvida, para algum esclarecimento, vamos aproveitar. Que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não. A alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao em que se acha o homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, a razão porque não há expiação para eles. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras?
Isso, é só para avisar vocês que podem fazer perguntas, né? A gente tem que aproveitar a presença do nosso companheiro Wilson Trindade. Vocês de casa também, por favor, façam perguntas a respeito dos animais, tudo que envolve a questão da espiritualidade dos animais, tá bom? Vou porque eu tenho que passar das perguntas. Chega aqui, vamos deixar você à vontade. As perguntas, eu acho que o que é importante, eu já vou começar com uma pergunta para você. Foi pergunta, os animais conhecem Deus? Aí a resposta foi um pouquinho forte, né? Falou assim, não, eles não conhecem Deus, conhecem os homens que são como deuses para ele. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão arrepiados, porque tem o que a gente às vezes faz com os animais, né? O Wilson vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, que ele é vegano, né, Wilson? Ele é vegano, e aqueles que não comem carne. E nós, apesar de deuses que nós somos para os animais, ainda nos alimentamos dos animais, né? Então, fica à vontade, o que você achar interessante colocar. E vocês aí vão participar, façam perguntas, aproveite o conhecimento do Wilson, façam perguntas, tragam dúvidas, ou até discordância, viu? Porque o NED é assim, o NED é nosso, né? Se a gente não concorda, vamos lá, não concordo por isso, por aquilo, para que a gente possa todos refletir, né? Wilson, fica à vontade. Então tá bom, só uma correção, eu sou vegetariano, mas não vegano. Eu como leite, eu como queijo, ovo, tomo leite, então eu só não como carne. Então, já vamos aproveitar, ver qual é essa diferença, porque eu mesmo confundi. Então, muitos confundem o que é o vegano e o vegetariano, onde é que está essa diferença, né? Porque você falou, como ovo, né? Como tomo leite, então a gente falou, peraí, o leite não é carne, né? O ovo não é carne, apesar que... Né? Então, dá uma explicaçãozinha para o pessoal rapidinho, tá bom? Então tem diversas, vamos chamar assim de categorias, né? Então, quando a pessoa... Tem até um projeto muito interessante, às vezes a pessoa quer iniciar a mudar a sua alimentação, existe um projeto da Sociedade Brasileira Vegetariana que chama-se Segunda Sem Carne. Nesse projeto Segunda Sem Carne, o que é? Eles falam para as pessoas escolher um dia da semana, que seria segunda-feira, para deixar de se alimentar de carne. Mas muitos de nós já mudamos os nossos hábitos. Antigamente, eu lembro na época do meu avô, da minha avó, se não tivesse carne no prato todos os dias, parece que não se alimentou, não comi nada. Hoje é diferente, hoje você faz um picadinho só de vegetais, você come um ovo, uma salada, uma macarronada, não precisa ter obrigatoriamente carne. Mas esse projeto ele é bem interessante. Então, existe o ovo lacto vegetariano, que é o cara que não come carne, mas come ovo, toma leite, mel, os derivados. Tem o vegetariano estrito, que é o que não come nada, não bebe nada. Tem os veganos que são, além de não consumir nenhum produto de comida, eles também não usam, por exemplo, um sapato de couro, uma jaqueta de couro, um sofá de couro, são bem mais radicais. Então a gente não precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que ir aos pouquinhos transformando, porque a nossa alimentação é algo cultural. Por exemplo, nasceu o bebê na família, vou fazer um churrasquinho. Vai jogar o timão, o time do Brasil, faz um churrasco para comemorar. Então, o churrasco para o brasileiro é algo que remete à alegria, juntar a família, à confraternização. Então, isso traz uma memória emocional muito grande para nós. Então, mudar comportamentos é difícil, mas dá para a gente fazer assim, uma vez por semana eu vou mudar, ou então eu vou escolher de carne, frango e peixe, eu vou escolher um deles, por exemplo, vou começar pela carne, eu vou deixar de comer carne. Aí você vai levar 1, 2, 3, às vezes 6 meses, 1 ano. Quando você se fortaleceu, não vou mais comer carne, agora eu vou mudar, por exemplo, o frango. Então agora começa o frango. E aí vai gradativo também, até chegar no peixe. Chega um momento que você chega na porta do açougue, e aquele cheiro do açougue, de sangue, te faz mal, porque você vai transformando a tua alimentação. Tem 2 motivos para a gente adotar uma dieta dessa. Primeiro, pelos nossos irmãozinhos menores, porque se a gente gosta, quem tem cão e gato, como é que gosta tanto do seu cachorrinho, do seu gatinho, e não se importa que um boizinho, um porquinho, uma cabra vai para o abatedouro? A gente tem tantos vídeos, tantas filmagens mostrando na hora que o rebanho ali das vaquinhas são colocadas
Eles são colocados ali num corredor todo fechado, onde ela não tem possibilidade de ir para trás, só dá para ir para frente. E ela não vai, vem o pessoal ali com aqueles bastões com choque para instigar elas a andarem. Elas sabem, elas sentem aquele momento de abate, de dor, e muitas delas manifestam lágrimas. E a gente até estava conversando aqui antes de iniciar, quem quer ter uma ideia de como é a visão de um abatedouro na visão espiritual, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 3 e 4, ele acompanha o seu mentor a uma visita ao abatedouro. E eu não vou ficar falando aqui, mas vocês leiam. E André Luiz fica abismado com o que ele vê, os espíritos que ficam ali em volta daqueles animais que vão ser abatidos e depois de serem abatidos, como verdadeiros vampiros espirituais, sugando ali o ectoplasma, a energia vital. Então ele fica abismado com aquela cena. E o mentor dele, que nesse livro é o Alexandre, fala assim para ele: por que você está abismado, Alexandre? Ô, André Luiz, você não fazia a mesma coisa quando você estava encarnado? Ele fala, você não se alimentava de restos de animais da sua mesa, chupando até os ossinhos? Ele usa essa expressão. Aí ele cai a ficha dele. Então a gente não tem noção do que a gente está ingerindo, a dor que a gente causa para eles. Porque nessa pergunta que o Newton acabou de falar, para os animais não existe Deus. O homem, mais primitivo que seja, vocês vão lembrar quando a gente vai estudar a história do Brasil. Quando Cabral aportou aqui no Brasil, ele encontra os índios não cultuavam um Deus como nós temos hoje. Eles cultuavam o quê? Deus Sol, Deus Lua, né? Tupã, Jaci. Então, por mais primitivo que seja um povo, que já entrou na fase de humanização, eles sempre acreditam numa divindade, em algo superior, seja que tipo que for. Vamos lembrar quando Moisés subiu no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos e o povo ficou lá sozinho, eles perderam a crença novamente. O que eles fizeram? Um bezerro dourado para adorar. Então, independente da figura, a gente sabe que tem um Deus, alguém superior, um arquiteto do universo. Mas para os animais, eles ainda não têm essa consciência, eles ainda não têm esse livre-arbítrio já desenvolvido e o intelecto, a inteligência, a ponto de entender e crer que existe uma inteligência suprema responsável por toda essa criação que a gente faz parte. Então, para eles, nós, os seus tutores, somos deuses. Então, eles confiam plenamente na gente. Então, por mais que às vezes você brigue com um cãozinho, até a gente já conversou sobre isso uma vez, há uns 2 anos atrás, quando viralizou no Fantástico um vídeo daquele cachorrinho Chico, que a mulher chegava em casa e aí ela filmou, ele tinha destruído o colchão, o travesseiro, e ela grita, Chico, Chico, o que você fez? E ele era um vira-lata, ficava com aquela cara assim de que não fez nada. Com certeza, aquela moça, ela deve ter ficado muito brava, porque ela falou, não tinha nem pago a primeira prestação do colchão ainda, e ele destruiu tudo que era de pena. Então, ela deve ter brigado com o Chico, ela deve ter colocado ele no quintal de castigo, na área de serviço, provavelmente até deu um tapinha na bunda do Chico. Mas o Chico, na primeira oportunidade que teve também, com certeza, ele veio para ela, pulando, lambendo, porque os animais, eles não guardam rancor, eles não guardam raiva, diferente de nós. Então, nessa pergunta, Kardec foi muito feliz, perguntando, né, se os animais têm consciência de que são deuses. E aí ele joga uma grande responsabilidade no colo da gente. Para nós, para eles, nós somos os deuses deles. Tem uma pergunta da Vera Florence. Como é que o homem fica espiritualmente por comer animais? Bom, você praticamente já falou, né? Praticamente você já respondeu sobre isso. Tem outra pergunta aqui da Salete Savariz Bola. O animal desencarnado há pouco, ele fica ligado ao seu dono ou não? Eu só queria fazer um comentário da pergunta anterior, como é que a gente fica espiritualmente quando deixa de comer carne ou não. Uma coisa que tem que ficar clara, ninguém é melhor ou pior por comer ou não comer carne. Não é o comer carne que vai te fazer uma pessoa diferenciada da outra. Nas obras espíritas fala que a alimentação do futuro, nos mundos evoluídos, nos planetas evoluídos, não se come mais carne.
Os animais, por exemplo, a gente tem relatos na Revista Espírita que os animais em Júpiter convivem em harmonia com os homens de lá, inclusive onde Mozart está encarnado. Então, ele fala que os animais são mais evoluídos, deixaram de ser quadrúpedes, alguns animais já adotaram a posição bípede, em pé, como nós. Não tem mais essa alimentação. Nos mundos bem evoluídos, fora do nosso sistema, eles falam que se alimentam só de frutas, vegetais, e nos mais evoluídos ainda, eles falam que é do prana, né? Então a gente chega lá. Então a gente tem a dica dos espíritos mais evoluídos, o porquê transformar a alimentação. Então, assim, eu deduzo, pelo que eu leio, pelos estudos, que se a gente tiver a possibilidade ainda nessa encarnação de começar essa transformação lentamente, como a gente falou, eu acho que vai ajudar a gente lá na frente. Mas ninguém é melhor ou pior porque come ou não come carne. Lembra o que Jesus falou, né? O que importa não é o que entra pela boca, mas o que sai, é o que a gente fala, sentimentos e pensamentos. Isso fique bem claro, tá bom? Do animal se fica com a gente, né? A pergunta. O animal desencarnado há pouco, ele fica ligado ao seu dono ou não? Sim, tem a maior parte dos animais, eles ficam ligados bastante tempo ainda na família, no núcleo ali onde ele conviveu. Por quê? Se a gente vê também pela doutrina espírita, existem dois tipos de laços: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços consanguíneos, né? Então eu caso com uma moça, a gente, depois de um tempo a gente tem os filhos, eu tenho meus pais, a gente vai ter irmãos, então esses são os laços consanguíneos. Na maior parte das vezes, os laços consanguíneos, eles são exigências, vou chamar assim, da nossa jornada evolutiva, para a gente acertar arestas com pessoas que a gente tem, às vezes, dificuldades, que teve algumas dificuldades de relacionamento. Outras não, outras são espíritos muito amigos, muito afins, que a gente ama muito e vem novamente para outra jornada. Mas muitas vezes a gente pergunta, caramba, essa ovelha negra da família, onde caiu, né? Como é que veio cair aqui? Mas a gente sabe que são companheiros que a gente tem alguma coisa a acertar. Agora, a família espiritual, os laços espirituais, a gente cria por afinidade com as pessoas que a gente às vezes olha e não sabe por quê e sente um amor, um carinho, uma afinidade muito grande. Às vezes mais que um irmão, mais que um pai, mais que uma mãe. E esses laços espirituais, como é que se desenvolvem? Por carinho, por emoções, por amor, por relações no dia a dia. Se os laços espirituais se desenvolvem por relações no dia a dia, o que dizer de uma família que convive com um cão ou com um gato por 15, 20 anos? O amor que se cria nessa relação, ele se torna incomensurável. Tanto que a gente trata os nossos animais, nosso cão, nosso gatinho, como nossos filhos. Eles convivem conosco, sentam no sofá, assistem televisão. Se a gente está lavando louça, eles estão nos nossos pés, levam a gente para passear. Eles têm o poder, a força de tirar a gente de momentos, às vezes, depressivos, de ansiedade. Então, nessa relação, cria um parentesco espiritual muito grande, um laço muito forte, e nunca mais isso se quebra, porque o laço consanguíneo, acabou essa encarnação, se você quitou aquele débito, vamos chamar assim, cada um pode ir para um lado, se não tiver mais afinidade. Mas o parentesco espiritual, a afinidade espiritual, essa não se quebra mais. E é isso que se vincula com esse animal, que a gente fala, nosso irmãozinho de 4 patas menor. Então, quando eles desencarnam, eles ainda ficam um bom tempo ligados ao núcleo familiar, para que eles não sintam essa transformação, e aos poucos eles vão sendo encaminhados. Então, a gente tem diversos relatos, inclusive das obras de Chico Xavier, onde ele conta o caso do Lorde, que era o cachorro do seu irmão, do José, e o José desencarna e pede para o Chico tomar conta do Lorde para ele. E aí o Lorde ainda sobrevive mais 5 anos com o Chico Xavier e acompanhava ele para todos os afazeres do dia a dia dele. Se ele estava psicografando, se ele estava abacateiro, se ele ia fazer visitas, o Lorde era um vira-lata e acompanhava ele para todo lado. Quando o Lorde desencarna, ele relata que vê, né, com os olhos espirituais dele, o irmão dele, José, que havia desencarnado há tanto tempo, vir buscar o Lorde e levar ele no colo assim que ele desencarnou. E a partir daquele dia, o José sempre foi um trabalhador na casa dele, mesmo desencarnado, ele vinha ajudar o Chico. E a partir daquele dia, assim que o Lorde melhora, toda vez que o José vinha, o Lorde acompanhava ele e sempre pulava no Chico para agradecer por ele ter cuidado dele.
Então, existem N relatos dentro da doutrina sobre que os animais nos acompanham o seu núcleo familiar. Eu tenho duas perguntas para você, né? Que eu acredito que deve ter criado uma certa curiosidade. Primeiro, você falou que no mundo, em Júpiter, né? Que é o planeta de Beethoven realmente, e de tantos outros, né? Os animais já deixaram, já se ergueram, né? E a pergunta é a primeira: eles se ergueram, mas já possuem a razão, ou ainda já tem a consciência de si, já tem a razão, já estão podendo penetrar no livre-arbítrio, né, através da razão? Essa é uma. E outra seria, o pessoal me pergunta muito, quanto tempo o animal fica na erraticidade, né, no mundo espiritual? Alguns dizem que ele logo encarna, outro, a preocupação às vezes é porque você perde um animalzinho que você gosta, né, e de repente aparece um outro animalzinho também, e você acha que pode ser ele reencarnando para poder conviver novamente com essa afetividade. O que você pode dizer para a galera? Então, quanto a Júpiter, né, a gente tem o relato da Revista Espírita que alguns animais já estão na posição bípede. Inclusive tem uma imagem lá da casa de Beethoven, umas pictografias lá dos médios, mostrando, se eu não me engano, um bovino em pé, nessa imagem da Revista Espírita. Não faz tempo que eu não olho, mas eu acho que é isso. Não é que lá ele já tem o livre-arbítrio. Isso também, para nós, ainda é um pouco nebuloso. O livre-arbítrio é quando a gente tem a consciência dos nossos atos e a gente sabe que nós somos livres para executar qualquer tarefa ou qualquer escolha, mas ao mesmo tempo que somos livres para essas escolhas, nós sabemos que essas escolhas terão consequências. Então é a lei de ação e reação. É isso que caracteriza o livre-arbítrio nosso. É a gente ter consciência que eu tenho a liberdade para executar qualquer coisa, mas em contrapartida, para toda ação existe uma reação. Então, a gente sabe que os animais, por que eles não têm o livre-arbítrio? Porque eles não têm essa consciência de atos. Eles fazem as besteirinhas. Alguns até sabem. Porque quando você chega em casa lá e teu cachorro roeu a tua havaiana, comeu a tua havaiana, tu fala, danado, aí ele já abaixa, né? Põe a patinha entre a orelha e olha para o lado e disfarça. O gato não. Se ele fez uma besteira, você fala com ele continua como se não estivesse falando com ele, não está nem aí. Porque o gato é outro tipo de personalidade, mas os cães interagem mais conosco, assim. O gato é mais cara de pau, né? Ele disfarça bem. Então, assim, não é que os animais eles já têm esse livre-arbítrio nos mundos mais evoluídos. Eles estão numa fase mais adiantada para a transição. O que é a transição? Lembra que dentro da doutrina fala que tudo é criado simples e ignorante, e tudo evolui do átomo ao arcanjo. Então, se hoje nós estamos aqui na condição de humanos, o princípio inteligente que hoje se tornou aqui o espírito que habita o meu corpo, que hoje eu estou como Wilson, mas eu sou um espírito imortal, esse espírito ele foi criado simples e ignorante lá. Então, como um serzinho unicelular, como uma amebinha, que veio evoluindo nos milhões e milhões de anos. E, obrigatoriamente, nada dá saltos de evolução. Para Jesus ser o que ele é hoje, por que ele tem essa evolução tão grande em relação a nós? Porque ele é um espírito que já tem 21 bilhões de anos. Então, ele já reencarnou muitas vezes. E se falasse assim, que ele já foi criado puro como a gente ia falar então que Deus não é justo. E fala que Deus é justo. Então, Jesus também foi criado simples e ignorante, mas ele tem uma evolução maior, um tempo de criação maior. Todos nós, quando ele fala, todos vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque a gente está nascendo, no caminho, na evolução. E os animais é a mesma coisa, eles vão transitar em algum momento, a gente ainda não sabe como é feita essa transição ao certo, mas eles vão mudar do reino animal para chegar no reino dos homens. O reino animal é o mesmo. O homem está inserido no reino animal. Existem algumas hipóteses que entre a transição do animal para o homem, tem o reino elemental. Então, a gente ouve muito falar de elemental. Lembra? A gente vai lembrar do show da Xuxa, que falava de duende, né? Brincava ali. Mas a gente sabe que dentro dos elementais, a gente tem diversos. Tem as ondinas do mar, tem os tritões, tem as salamandras do fogo. Então, a gente tem diversos elementais que cuidam da natureza, e no Livro dos Espíritos também fala isso, na graduação dos Espíritos ali.
vai falar sobre os elementais. Tá? A segunda coisa que você falou, desculpe, sobre... o período de encarnação, né? Se os animais podem voltar, reencarnam rápido. Como a gente falou anteriormente, o parentesco espiritual ele é feito o vínculo e não se quebra mais. Então as pessoas perguntam, o meu cachorrinho desencarnou, ele pode voltar para mim? Pode voltar a encarnar no meu lar? Pode, desde que ele ainda tenha aquele princípio inteligente que habita aquele corpinho, ainda tenha experiências e coisas importantes a aprender com aquele núcleo familiar. Não é assim conosco? Quando a gente vai reencarnar, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nossa evolução, quando a gente está na erraticidade, que é o período entre duas encarnações, disse que a gente consegue rever algumas vidas, e principalmente a última vida, a gente faz uma reflexão sobre o que eu acertei, o que eu errei, onde eu poderia ter melhorado, onde eu poderia ter agido, aqui eu exagerei. E através dessas reflexões, a gente pode dar uns pitacos para a nossa próxima encarnação. Então eu posso chegar lá para o meu mentor, e isso fica bem claro nas obras de André Luiz, onde ele vai lá no departamento lá de reencarnação, e até é muito bonito que ele fala do carinho e o zelo que eles têm na criação do nosso corpo para a próxima encarnação, então que eles vão criar os corpos mais apropriados. Então, às vezes, uma pessoa que abusou muito da palavra, por exemplo, um advogado, tem um exemplo de uma obra espírita, que eu não me lembro agora qual é o livro, mas Raul Teixeira usa esse exemplo nas palestras dele. Ele fala o grande cabeça, que era um advogado muito inteligente, assim, que tinha muita facilidade para ganhar processos e às vezes não ia para um lado muito certo. Então ele passou uma vida inteira se aproveitando da inteligência. Então numa outra encarnação, o corpo dele veio com uma limitação intelectual, que era para que outras pessoas o conduzissem, para que ele aprendesse a conduzir um pouco melhor a sua intelectualidade. Então na outra encarnação ele veio com essa limitação. Os animais não têm essa capacidade, porque como eles não têm o livre-arbítrio, eles ainda não têm a inteligência, então existem tutores no plano espiritual que fazem isso por ele. Então, inclusive no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala que os animais, ao desencarnarem, são recepcionados e atendidos no plano espiritual como crianças no jardim de infância. E como é que é uma criança atendida aqui no jardim de infância? A gente não tem toda a preocupação quando o nosso bebê fica ali com 1, 2 aninhos e a gente vai colocar na primeira escolinha. Qual é a preocupação dos pais? Você vai lá, vai ver se a tia é atenciosa, se o lugar é limpo, se a alimentação é boa, se a cozinha é asseada, se a tia não fica no celular. A gente não tem toda essa preocupação de colocar a criança no jardim de infância? Então, olha a referência que André Luiz dá para nós. Os animais são tratados como crianças no jardim de infância. Então, o carinho e o zelo. E de animal para animal varia, mas assim, quanto mais próximo do homem, que a gente fala, a encarnação ela vai demorando um pouquinho mais, mas todas as encarnações dos animais são breves, rápidas. Por quê? Porque aquele princípio inteligente, ele precisa experienciar bastante vidas para acumular experiências, acumular predicados, para ele se fortalecer, para ir evoluindo. Então, a gente vê assim, às vezes quando é um coletivo de insetos, por exemplo, gafanhotos, formigas, ele desencarna, o reencarne dele é muito rápido, muito rápido. Um cachorrinho vai demorar um pouquinho mais, um boizinho demora um pouquinho mais, mas eles dizem que esses reencarnes são breves. Eu não sei falar certo, porque a gente tem, ainda isso é muito nebuloso, mas eles falam que o reencarne é rápido, diferente de nós, que demora um pouquinho mais, porque a gente fica, às vezes, por escolhas equivocadas, a gente vê que alguns ficam no umbral, outros ficam em núcleos, tipo o nosso lar, que é o sonho de consumo de todos nós, né? Então, varia um pouquinho. Só vou te pedir, tira essa cadeira, vai um pouquinho para trás, o pessoal está te vendo de lado, né? O seu perfil de lado, ok. Alguém quer fazer pergunta aqui? Não. Algum comentário? Vai lá. Eles convivem com a gente, né, diariamente. Essas doenças que os animais têm, como câncer, a leucemia, algumas doenças mesmo
próprias do ser humano, eles têm que passar por isso? Eles têm que conviver com essas doenças, se eles não têm nada a espiar? É uma boa pergunta. Inclusive, foi uma das perguntas que fez que os animais eles evoluem por força das coisas. Animal não tem expiação. Expiação é quando a gente tem escolhas equivocadas, e por causa dessa escolha equivocada, que é a lei de ação e reação, a gente vai ter algum sofrimento. Então, tem um paralelepípedo aqui. Se eu chegar e chutar, eu posso chutar, mas eu sei que eu vou dar, meu dedão vai ficar bravo depois aqui, vai doer bastante. Os animais não têm expiação. Por quê? Porque eles não têm livre-arbítrio. Então, se você não tem livre-arbítrio, as outras pessoas escolhem por você. Na maior parte das vezes, não somos nós que escolhemos ali o que vai acontecer com o nosso gatinho, com o nosso cachorro. A gente que escolhe o que ele vai se alimentar, a gente que escolhe a hora que ele vai passear, a gente determina o local onde ele tem que fazer o xixizinho dele, se ele não faz, a gente briga com ele. Então, nós escolhemos por eles durante a existência toda deles. Diferentemente do nosso filho, quando a gente tem um bebê, a gente vai escolher por esse bebê enquanto ele vai crescendo, enquanto ele não tem autonomia, enquanto ele não se desenvolve ali o seu sistema nervoso, a sua intelectualidade, então o pai e a mãe vão escolher pelo bebê. Mas determinado momento, conforme a criança vai evoluindo, ela começa a fazer as suas escolhas. A criança começa a escolher a roupinha que quer colocar, o amiguinho que ela prefere no colégio, a comida que ela gosta, e conforme ela vai crescendo, tanto em intelectualidade quanto em moralidade, o livre-arbítrio dela vai se alargando, os pais vão se afastando e a personalidade dela vai se tornando mais presente na encarnação, até que aquela personalidade daquele espírito imortal se faz presente ali a partir da adolescência e realmente aquela criança mostra a sua personalidade. Por isso que é importante, nos primeiros anos de vida, o pai e a mãe dar a melhor educação para o seu filho, porque às vezes a gente sabe que vem espíritos na nossa família, às vezes com alguns comprometimentos, e que o pai e a mãe se comprometeram a educá-lo. Os animais, nessa parte de sofrimento, por que eles precisam desse sofrimento? Porque a dor é uma ferramenta da providência divina para que a gente evolua. A gente fala assim, poxa, mas eles não fazem nada, é uma pergunta recorrente. Os animais não fazem mal para ninguém. Tem tanto animal hoje com câncer, tem tanto animal com dor passando. Mas o sentir dor, o passar por doenças, o passar por sofrimentos, privações e provações, faz com que o espírito se fortaleça. Parece algo assim meio chato, meio ruim de se falar, mas a gente vê que realmente, quando a gente passa por alguma situação, no momento que a gente está vivendo, a gente fala, puxa, por que eu estou passando por isso? Às vezes uma privação financeira, uma separação conjugal, qualquer tipo. A gente, no momento que está vivenciando, a gente não consegue compreender. A gente reclama, blasfema, fala que Deus não gosta da gente, não é? Mas depois, passou 2, 3 anos, você passou aquela situação, aí você olha lá para trás, caramba, olha como eu estou firme, estou forte aqui. Às vezes aquele relacionamento que eu tinha não era bom, naquele emprego eu ganhava mais, mas eu não era feliz. Então, as dores e as doenças na vida dos animais é uma alavanca propulsora de evolução. E uma coisa que a gente vê uma similaridade muito grande. Doença do tutor, doença do animal. Comportamento do tutor, comportamento do animal. Fisicamente o tutor, fisicamente o animal. É muito bacana de você observar isso daí. Às vezes entra um paciente claudicando, mancando no consultório, um senhorzinho de bengala. E aí vem um animal lá, também dando umas mancadas, e fala, o que o senhor quer? O que está acontecendo? Ah, ele está mancando. Os animais, eles repetem o comportamento dos tutores, e alguns animais, eles transmutam a energia do lar, principalmente o gato. O gato, ele percebe, às vezes, quando a gente não está bem emocionalmente e fisicamente. Aí o gato vem por livre e espontânea vontade, porque o gato, ele é o senhor de si. O cachorro tu chama e põe no teu colo, ele fica. O gato tu pega, põe no teu colo, ele pula. Ele só vai ficar se ele quiser. E aí o gato vem e vai se alinhar no local do teu corpo onde está em desarmonia. Então, às vezes, ele deita no teu peito, ele deita aqui na tua cintura, às vezes ele vem no teu travesseiro e fica roçando na tua cabeça. E aí ele consegue transmutar essa energia com você, e o gato tem esse poder depois de transmutar. Você vê que o gato vai depois lá para o canto e dá aquelas bocejadas grandes,
porque ele consegue transmutar. O cachorro, ele tem esse poder também de trocar a energia com você, mas ele não consegue transmutar tanto. Então a gente vê hoje muitos animais com câncer. Muitas neoplasias nos cães. Mas eles precisam passar por isso para acelerar a evolução. Bom, vamos lá. Apenas um comentário da Delmira, a respeito daquilo que você falou sobre a questão da alimentação, né, de ser vegano. Ela está lembrando que o Chico gostava de comer carne e que o Hitler era vegetariano. Então, mas você explicou... Sempre falam isso. Não é? A Vera Florença está falando que linda a história do Lorde, né? A Rose Amorim está fazendo um comentário. Criamos os nossos pets domesticados, mimados, isso atrapalha a evolução deles no reino animal? É interessante a pergunta. A gente só tem que tomar cuidado assim. Pet é pet. Pet não é gente. Então, muitos casais, por exemplo, decidem hoje, eu não quero ter filho porque filho atrapalha. Eu não quero ter filho porque filho é muito caro. Eu não quero ter filho porque eu vou estragar o meu corpo. Então, preferem ter animais. E aí tratam esses pets como se fossem verdadeiros filhos. Vou falar uma coisa aqui, assim, veja bem, só para exemplificar, não estou criticando ninguém, tá bem? Não quero que ninguém se sinta ofendido pelo que eu vou falar. Mas a gente vê, às vezes, pessoas com um cachorrinho dentro do carrinho de bebê. A gente vê pessoas, às vezes, com atitudes, tratando um cachorro como se fosse uma criança. E não é assim. Cachorro, ele precisa experienciar esse momento de cachorro. Cachorro, ele tem instinto. Então, às vezes, a gente vê cachorro com um sapatinho na praia, cachorro com um óculos escuro. Assim, para tirar uma foto, para brincar, é até bacana, mas para vivenciar isso, o cachorrinho ele precisa ter o sentido tátil das almofadinhas dele na rua. E até um alerta, a gente até fez uns papéis lá no Luiz Monteiro, começa o verão agora, sol de meio-dia, 1h, a gente não consegue pisar no chão, queima, você vai atravessar a rua, o piche, gruda a pele. Aí a pessoa lá, bonitão, está lá de chinelo, boné, protetor solar, e o cachorro com o pé no piche. Não tem diferença nenhuma. Não pode sair na rua com o cachorro no sol de meio-dia, 1h. Depois acontece muito de cachorro no veterinário, no consultório, com as patinhas, com as almofadinhas totalmente esfoladas, queimadas. Eles têm um pouquinho mais de resistência, porque como eles andam 24 horas por dia descalço, então cria uma couraça um pouquinho maior que a nossa, mas se queima do mesmo jeito. Então, evitem sair com o animal, meio-dia, 1h, 2h, a hora que o chão, põe o pé no chão, se queimar o teu pé, está queimando o pé dele. Não tem diferença. É isso aí. A Dola Terras está fazendo o seguinte comentário. Falam que os gatos têm mais emoção que os cachorros, que eles ficam magoados se o dono faz algo que não gostam, que são guardiões das pessoas, transmutam energia, por isso dormem mais. Eles têm um quartzo na pineal deles. Esse do quartzo da pineal, existe uma experiência, né, e já foi feitas várias dissecações, que o gato tem uma glândula pineal maior do que o cão. Então, a gente tem diversos trabalhos do Dr. Sérgio Felipe falando sobre a glândula pineal, os cristais de apatita. Esses cristais de apatita, eles, pelos estudos, diz que esses cristais de apatita são responsáveis pela mediunidade, ajudam na mediunidade. Então, quando o médium está em transe, já existem alguns trabalhos da Associação Médica Espírita, mostrando que esses cristais de apatita e a mediunidade ela vai se dilatando a partir daqui da mente. Os gatos, eles têm mais cristais de apatita do que os cães. A glândula pineal deles, por incrível que pareça, é maior. Mas imagine uma glândula pineal de um gato, ela é menos da metade, vou falar 1/4 de um caroço de azeitona. A nossa seria mais ou menos entre a metade do caroço de uma azeitona, um pouquinho maior, a nossa glândula pineal. Para vocês terem uma ideia onde ela fica, imagina bem aqui no meio do centro dos nossos olhos, corre uma linha lá para trás, e bem no centro da nossa cabeça desce uma linha. Seria o ponto da nossa glândula pineal. Então diz que essa glândula ela é extremamente funcional na adolescência, onde ela vai liberar os hormônios para a gente ver ali masculino, feminino, e depois, de determinado tempo da nossa vida, ela, como se ela se cristalizasse e parasse de trabalhar. Mas
é claro que quando a gente trabalha assim, a espiritualidade, não estou falando religião, quando a gente trabalha a espiritualidade, meditação, os médiuns, eles têm essa glândula ativada e emitindo muitos sinais. O gatinho, ele realmente ele tem a capacidade de fazer o que ele quiser. Ele, diferentemente do cão, a gente até brinca sobre falar que o gato é um lorde inglês. Por que um lorde inglês? Porque ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, e ele não faz o que você quer. Então, quem tem gato sabe isso, eles têm uns comportamentos, quando ele quer, ele vem, brinca com você, interage com você, mas o gato é normal ele dormir 20 horas por dia. O sistema dele, o físico dele é para isso. O gato, ele é um animal que vive solitário na natureza, diferentemente do cão. O cão vive em matilhas. Você nunca vai ver um cão, um lobo, sozinho na natureza. Se ele está sozinho, alguma coisa de errado tem que se descobrir. Mas o cão, ele fica em matilhas e existe um líder. E esse líder, ele é copiado e todos os outros lobos, cães da matilha, vão obedecê-lo. Se algum discorda do comportamento dele, eles vão brigar entre si para ver quem é o mais forte, para ver quem vai assumir a matilha, mas acabou aquela briga, não tem ressentimento, porque é normal na natureza ter a briga para ver quem vai liderar. Gato na natureza vive sozinho. O único momento que eles vão se juntar com outro gato é no momento de acasalamento. Mesmo assim, acabou o acasalamento, o gato vai embora e a gatinha se vira. E a gatinha, ela vai ter os filhotes dela sozinha e ela só vai cuidar deles enquanto eles precisam ser amamentados e ela ensina o básico para eles. Depois, cada um vai para o mundo. Por isso o comportamento do gato em casa, quando ele vai fazer o cocôzinho e o xixi na caixinha de areia, ele não cobre sempre, porque isso é um comportamento natural da natureza. Porque na natureza ele é tanto predador de camundongo, cobras, pequenos bichos, como ele também é presa. Na natureza, animais maiores caçam ele, águias caçam ele. E a maior parte dos animais, como é que caça os outros animais? É pelo cheiro, pelo odor. Então, quando ele faz xixi e cocô na natureza, ele automaticamente já cobre para não deixar marca que ele teve ali para um outro animal não perceber e seguir a trilha dele. Então, o gato traz esse comportamento instintivo da natureza para dentro do nosso lar. O cachorro não, o cachorro é maloqueiro. Faz xixi no pé do sofá, no canto da parede, ele não está nem aí, porque como ele vive em matilha, então o grupo se protege. Então ele não tem essa preocupação de esconder a sujeirinha dele. Mas o gato, ele tem essa capacidade maior de transmutar realmente. E quando ele dorme, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele é um comportamento dele, ele tem hábitos mais noturnos, é normal, porque ele é um animal que caça à noite, e ele tem realmente essa capacidade de transmutar e drenar mais a nossa energia. Tanto que vocês veem nas imagens do Egito, todo grande faraó, as tumbas que se abrem, tem vários gatos, sempre. Inclusive tem uma pessoa, Cristina Cairo, ela é uma grande estudiosa, ela tem vários livros, quem tiver interesse, põe na internet, que tem os livros delas, falando sobre os gatos, espiritualidade, a história dos gatos. Vamos lá. A Dola também está fazendo o seguinte comentário. Quando eu faço o evangelho no lar da minha filha, o cachorro não para de latir me pedindo colo. Só fica quieto quando eu pego ele. Uma orientação que a gente dá lá no Luiz Monteiro, para quem não sabe, eu sou do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. E lá a gente já vai para quase 2 anos, a gente tem o Evangelho dos Animais. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, da mesma maneira que nós estamos aqui agora, os tutores vão, mas levam seus cachorros, seus gatos, tartaruga, coelho, para tomar passe também. E a gente sabe que às vezes não basta só nós estarmos aqui. Eu vou uma vez por semana na missa, já fiz a minha parte. Aí o resto da semana, bebe, xinga o vizinho, faz um monte de coisa errada, aí não adianta. Então a gente orienta, faz o evangelho no lar, assiste palestra, vai no centro tomar o passe, procura fazer a reforma íntima. E quando a gente está fazendo o evangelho no lar em casa, que é muito importante nós fazermos, e os nossos, quem tem pet, eles estarem ao nosso lado, isso é importante, a gente sabe que às vezes que os animais, eles têm uma visão um pouquinho, às vezes, mais aflorada que a nossa. Os cavalos, principalmente, eles conseguem ver, assim, eles têm uma percepção muito grande. A gente não pode falar mediunidade. Por quê?
Na mediunidade, a definição que se tem é uma pessoa que é intermediária entre os dois planos, que traz a mensagem do lado espiritual para o lado material. Ela é um intérprete, ela escuta a mensagem, codifica e repassa para o outro. O animal consegue fazer isso? Não. Então ele não é médium, ele não tem mediunidade. Então o animal tem percepções. Então ele consegue ver. Às vezes você está na sua casa, você vai ver que o seu cachorro ou seu gato está parado, olhando lá para um canto, e tu olha e não tem nada. Não tem nada para nós, com nossos olhos físicos. Mas eles estão percebendo alguma coisa, alguma presença, às vezes alguma energia diferente na casa. E como ali é a casa deles, eles estão tomando conta ali. O que esse cara vai fazer aqui? O que essa energia está fazendo aqui? Ela não é daqui. Então eles ficam olhando ali, tomando conta. Então a casa que tem animais, com certeza ela fica mais harmonizada, fica mais guardada, não só fisicamente. A gente tem mania de pegar um cachorrinho para tomar conta da casa para não entrar ladrão. Mas tem o ladrão físico e tem o ladrão espiritual. O ladrão espiritual ele vai vir até nosso lar por afinidade. Pode até o animalzinho estar ali tomando conta dele. Mas lembra o que Paulo falava? Paulo falava que todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. E quem são essa multidão de testemunhas que vai me acompanhar? É de acordo com a minha sintonia. Se eu quero assistir a Globo, eu ponho no canal da Globo. Se eu quero assistir a Bandeirantes, eu ponho na Bandeirantes. Então, se eu tenho pensamentos bons, pensamentos alegres, pensamentos positivos, eu sei o que vai estar comigo. Se eu tenho pensamentos depressivos, de raiva, de ódio, de querer prejudicar os outros, é um outro tipo de público que vai me acompanhar. Então, esse que a gente chama os ladrões espirituais que os animais vão ver ali. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu vou fazer uma pergunta. E os obsessores dos animais, que bota gato, cachorro, papagaio, periquito do evangelho, dá para administrar isso aí? Estou brincando. Porque gato com cachorro às vezes dá conflito, né? Por isso que eu brinquei dos obsessores. Como é que vocês administram, agora falando sério, como é que vocês administram isso numa sala, né? Apesar que estão sustores, os animais, eles percentem essa energia, porque é evidente que ali vai estar um campo harmônico, né? Eles sentem isso, o lugar fica calmo, você não realmente tem um evangelho tranquilo? A maior parte das vezes está bem tranquilo. Tem alguns animais que vão no evangelho lá, são animais que estão já com algumas patologias já bem avançadas, animais que estão com problemas neurológicos, então eles ficam vocalizando. Da mesma forma que o idoso hoje desenvolve Alzheimer, algum tipo de demência, Parkinson, os animais também estão desenvolvendo isso. Por quê? Fala assim, mas antigamente não tinha. Não tinha porque tanto nós, humanos, quanto os animais viviam menos. Então não chegavam a determinados graus de evolução das doenças. Antigamente uma pessoa tinha problema na cabeça, falava, manda para casa Anchieta ali na rua São Paulo, lembra? A Talilé da Cuca, o cara pirou. Mas não se falava em Alzheimer, não se falava em demência, não se falava em Parkinson. Por quê? Porque não se tinha um estudo, porque se morria mais cedo. Não tinha essa prevenção e essa atenção, esse cuidado que tem hoje com as doenças. Então, hoje se aprendeu que vai tendo uma degeneração da parte de neurônios, vão se tendo demências, né? O Alzheimer, que hoje é tanto estudado e com tantas pessoas, e nos bichinhos não é diferente. Esse Alzheimer também se manifesta. Então, os animais, às vezes, começam a vocalizar, começam a ficar latindo, começam a perder visão, começam a perder movimento, e aquilo, assim como é incômodo para o nosso idoso perder mobilidade, perder capacidades motoras, porque é uma pessoa que viveu ativa a vida inteira, e depois depender de outra, a gente sabe o quanto deve ser conflitante para aquela pessoa, se ela estiver dentro da sua capacidade intelectual, entendendo. Mas, complementando aquela pergunta dela da dor, essa dor que a pessoa vai passar no final da existência, ela é importante em algum momento para que ela tenha um aprendizado, e para o bichinho é igual. Então, às vezes, alguns animais vão no evangelho e não tem... são animais que ficam sozinhos o dia inteiro dentro de casa, não têm o costume de sair. Então, quando se junta com outros, eles começam a latir, alguns um pouquinho, às vezes, mais bravos, querem ir para cima de outro, então a gente procura isolar, põe um de um lado, um do outro, mas a maior parte das vezes é calmo. Nesses últimos evangelhos, a gente tem tido alguns animais assim, com essa tendência de ficar latindo. Aí, assim, quando um começa, aí vai embora, aí é orquestra. Aí, aos pouquinhos, um para, outro para, e aí daqui a pouco fica mal silêncio. Aí, quando um late, começa tudo de novo. Mas faz parte, para quem gosta de animal, é assim mesmo. Nós temos 10 minutos e umas 5 perguntas ainda. Se você puder ser um pouquinho mais sucinto, tá bom? A Rosa Amorim está falando o seguinte,
Ela tem 2 gatos. Um é extremamente amoroso, cuidadoso, como nós, pacífico. O outro é possessivo, ciumento, briguento. Isso é evolução reencarnatória deles também? Um é mais do que o outro? Como é que é esse comportamento? Isso é com certeza. É assim, como nós temos personalidades diferentes, os animais também têm. E não é culpa do tutor, mas o tutor está ao lado do animal para ajudar ele a evoluir, para aquele princípio inteligente evoluir. Então, cabe a nós, qual que é o nosso papel? Ensiná-los a compartilhar brinquedos, a compartilhar alimentação, a conversar com eles quando eles estão com comportamentos também equivocados de um brigar com o outro. Esse é o papel do tutor na vida dos animais, ajudar eles a entrar no trilho. Também tem uma pergunta da cuidadora do Newton Júnior aqui, a Delmira Ciccone. Eu posso escolher como cuidar do meu bichinho, porque eu gosto de tratar até a família com produtos naturais. Pode escolher. A gente tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de cuidar deles de qualquer forma, mas a gente sabe que a gente tem a responsabilidade. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, quando a gente traz um bichinho para dentro da nossa casa, a gente sabe da responsabilidade e o que a gente está gerando para nós. Então, se eu estou cuidando deles bem, vai ter consequências boas. Quanto à alimentação, algumas pessoas falam assim, eu queria que o meu animal fosse vegetariano. Presta bem atenção. O animal, na natureza, ele não é herbívoro, o animal é carnívoro, o gato, a alimentação dele. Então, ele precisa passar, essa é a minha opinião, é o Wilson, tá bom? O animal ele precisa vivenciar todas as etapas da sua evolução, porque se para nós, humanos, é difícil a gente deixar de comer carne, imagina para um gatinho. Então, minha opinião, Wilson, deixa o animal comer o que a cadeia evolutiva determina. Pergunta da Delmira dos Santos. Como os nossos bichinhos não têm nada a resgatar, o que pensar sobre a eutanásia quando o animal está velhinho e sofrendo muito? Ela te pegou. Tem um texto de Emmanuel que chama assim, quanto puderes. Então ele fala assim, quanto puderes, permanece no lar difícil. Quanto puderes, mantém na relação. Quanto puderes, acompanha teu filho. Quanto puderes, tem atitudes positivas. Quanto puderes, cuida de todos que estão ao teu lado. E ele vai enumerando diversas situações. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa chega para a gente no Evangelho dos Animais e fala assim, olha, eu fui no veterinário e o meu animalzinho ele está com câncer muito avançado e o veterinário falou que a melhor coisa a fazer é eutanásia. O que você acha? A gente nunca pode responder e decidir pelo outro. Cada família é que tem que fazer a sua decisão. A gente pode falar assim, hoje dentro da veterinária, assim como dentro da medicina humana, na medicina humana a eutanásia é proibida, né? Apenas em alguns países aí da Europa que é possível. No Brasil é proibido. Mas a eutanásia na veterinária ela é permitida desde que o veterinário ele realmente chegue à conclusão que não tem mais o que se fazer. No entanto, hoje já tem medicações, medicamentos e cuidados paliativos que você pode levar à evolução daquela doença que o animal não sofra. Então eu pergunto assim, se fosse o teu filho, teu pai e a sua mãe, você faria eutanásia? Aí uma senhorinha chegou num trabalho dos animais há um tempo atrás, e com essa situação, olha, o veterinário queria fazer eutanásia ontem, eu não deixei, era uma poodle, estava com um câncer bem adiantado em bexiga, tinha que estar de fraldinha, fazia cocô já e xixi no mesmo lugar, bastante sofrimento. E a moça chorando lá, a senhorinha, quase 20 anos a poodle, o que eu faço? Eu falei, olha, vai para casa, faz uma oração, conversa com ela e libera ela. Ela libera ela, eu falei, conversa com ela, fala para ela, olha, a mamãe está aqui, mas está na hora, se você precisar partir, vai, que a mamãe vai estar aqui, e eu entendo isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não libera. Tem casos no livro de André Luiz, quando o espírito precisa ser desligado no hospital, mas a família toda está ali rezando, não vai, fica aqui, e aí aquela equipe que vai fazer o desligamento não consegue. O que eles fazem? Dá uma melhora súbita no moribundo, todo mundo vai para casa, ele melhorou. Aí quando vai para casa, se afasta, vai lá e faz o desligamento. Com os animais não é diferente. E ela fez isso, ela foi para casa, conversou com a poodle,
E aí, eu não lembro o nome dela, ela falou, a mamãe gosta muito de você, mas vai, porque você está sofrendo muito. E ela falou que foi deitar, depois do almoço. Quando ela levantou, ela já tinha partido. E funciona realmente. E aí ela me ligou naquele mesmo dia, no domingo mesmo que aconteceu isso, deu certo. E aí ela agradeceu por não ter feito a eutanásia. Então, é uma que a gente pode fazer. A última pergunta, vamos lá para a última. Tem vários comentários aqui e tudo, mas a gente não vai dar tempo. A Sueli Pereira, ela está falando assim, as minhas cachorrinhas perceberam a presença do meu pai na casa no interior e gritaram de alegria. Só estava eu e minha mãe. Fui até olhar pensando que era visita. Como tenho medo ainda, só vi as pernas dele passando. Uau! Eles têm, é o que a gente já falou, eles têm essa percepção, né? Eles conseguem ver um pouquinho mais que nós, eles conseguem perceber. Tem, numa das revistas espíritas, Kardec faz um relato num médium que estava tendo uma comunicação e tinha um cãozinho do lado de um jovem que havia desencarnado. E quando o jovem vinha dar a comunicação, o animal percebia, ele se punha ao lado, ficava balançando o rabo, todo agitado, e ele repetia de comportamentos de quando aquele jovem estava encarnado ao lado dele. E isso foram umas 5 ou 6 psicografias seguidas, e aí Kardec relata que o animal até cheirava ali onde estava, porque ele realmente tinha essa percepção. Bom, a gente quer agradecer a tua presença, né? Foi maravilhoso, pena que o tempo é curto, né? O Wilson, para quem não conhece, a maioria conhece, é do Luiz Monteiro de Barros, né, Wilson? Você faz parte do Luiz Monteiro de Barros, tem um trabalho maravilhoso. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho lá que você tem. Já. Me perdoe. Vai ver quando ele mandar a conta. Então, lá no Luiz Monteiro... Quando o Zé fala que é baratinho, se prepara. A gente tem esse trabalho do Evangelho dos Animais, todo domingo às 9 horas, para quem quiser conhecer, levar o seu pet lá. E muitas pessoas perguntam, dentro da doutrina espírita a gente não tem livros, obras que falam sobre a espiritualidade dos animais. Existem mais de 30 livros, e a gente tem eles lá para vender no Luiz Monteiro, tudo de espiritualidade dos animais. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês. A Desencarnação dos Animais, de Fabrício. Esse livro fabuloso para quem quer deixar de comer carne. É um veterinário, um rapaz que desencarna cedo, e ele não entende porque ele gosta tanto dos animais. No final ele descobre por quê. O Amor pelos Animais, de Orestes Forne, fala por que a gente ama tanto esses bichinhos, esses meninos que vêm para nossa casa. Esse aqui é o meu preferido, o Evangelho dos Animais, é uma psicografia da SEAMA. A SEAMA é o primeiro centro espírita do Brasil e do mundo exclusivo para animais, em São Paulo. Esse livro é o Evangelho dos Animais. Imagina o Evangelho segundo o Espiritismo, só que o Evangelho dos Animais conta a história de Fifi, uma cachorrinha que desencarnou, e a partir da desencarnação da Fifi, desencadeia que pessoas vão buscar informações na espiritualidade. Euripides School, Animais, Nossos Irmãos. Então vai falando também sobre a jornada evolutiva, quando ele fala nossos irmãos, o papel de um irmão na vida de outro irmão para evoluir. Os Animais da Obra de Deus, fabuloso esse livro. Gesiel de Andrade, ele vai pegando uma compilação de diversas citações das obras espíritas e vai tecendo comentários. Desculpa, esse aqui é fabuloso, também é um dos meus preferidos. Todos esses livros nós temos lá no Luiz Monteiro para vender, tá? Esse é um clássico, Gênesis da Alma, Caibar Schutel. Capítulos pequenininhos falando sobre as nossas responsabilidades espirituais que nós temos com os nossos irmãos menores. Caibar Schutel dispensa a apresentação dentro da doutrina espírita. E por fim, um dos mais importantes e que junta espiritualidade e ciência, o Dr. Irvênia Prada. A questão espiritual dos animais. A doutora Irvênia é uma referência em espiritualidade dos animais para todos nós, uma grande espírita. Para quem não sabe, ela foi titular da cadeira da USP aí por mais de 40 anos. Ela é uma sumidade, ela é especialista na parte neuro de animais, mas ela faz essa conexão da espiritualidade com a intelectualidade. O Luiz Monteiro fica na rua Silva Jardim, número 1, ali na bacia do mercado. Ali. E o Evangelho, que dia que é? Todos os domingos, às 9 horas da manhã.
O bichinho papagaio, que quiser, periquito, cara. Cobra, O que quiser levar. Tudo. E aquele elefante, conseguiu se livrar do elefante, né? Pegou, se livrou. O elefante foi para o santuário em Cotia. A gente está abrindo uma ONG, chama-se Tal Pet. A gente está em construção, é lá no Morro da Nova Sintra. Vai ser uma ONG diferente. Além de cuidar dos irmãozinhos menores, a gente vai também tratar na parte espiritual deles. Em breve, aí a gente vai falando. Acho que até janeiro a gente começa a funcionar. Que bacana, né, gente? Existem pessoas assim, a gente não sabe, tem que trazer. O Wilson, que é um trabalhador incansável, não só da doutrina, né, divulgação da doutrina, mas também foi o pioneiro, né, aqui em Santos, pelo menos, nessa preocupação com não só com... Porque o Wilson não é só os pets, né? A preocupação, você já se formou veterinário ainda não? Não, né? Mas tá quase, né? A preocupação que ele tem com os animais é impressionante, a dedicação, o amor, que até muitas vezes a gente se emociona com tanta dedicação e a gente ele traz detalhes, né, que nós precisamos conhecer, porque queira ou não queira, né, são os nossos companheiros de jornada, né, Wilson? Então, Wilson, muito obrigado, cara, pela tua presença, muito obrigado mesmo, e a gente aqui, assim, convidado veio, tem que fazer a oração de encerramento, fazer a prece. Fica à vontade, tá? E que Deus abençoe essa jornada, que os espíritos, seus amigos espirituais, essa galera toda que te acompanha, possa cada vez mais te iluminar e te fortalecer, tá bom? Fique à vontade. Então, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, a oportunidade de falarmos um pouquinho dos nossos irmãos menores, dos nossos companheiros de jornada, porque, assim como está escrito em João 10:10, ele fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E esse todos não somos só nós humanos, todos são todas as criações da natureza, os nossos irmãozinhos menores, os vegetais, os minerais, nosso mar, todo o nosso ecossistema que compõe o planeta Terra. Então, a gente pede para São Francisco de Assis que desperte em cada um de nós o sentimento verdadeiro de amor ao nosso próximo, e esse próximo sendo todas as criações. Então, como São Francisco de Assis traz em sua oração, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa oração ela é um verdadeiro norte para a gente. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nosso boa tarde a todos, que assim seja. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui também, que Deus, nosso Mestre, Jesus, possa chegar aos seus lares, abençoando a cada um de vocês, inclusive os nossos companheiros de jornada. Muito obrigado, até semana que vem, o NED é nosso. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.